Olá para você, espectador, ouvinte que está aqui no nosso podcast Brasil Inside. Eu sou Diogo Geia, estou também com os integrantes aqui do Brasil Inside, o Igor e o Arthur Giuseppe. E hoje estamos com um convidado muito especial, candidato a prefeito da cidade de Taubaté pelo PT, Paulo Ribeiro, tenente ou Coronel Paulo Ribeiro. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu agradeço a participar de um programa tão diferente, né, com essa garotada e com uma capacidade intelectual que isso motiva a gente a desenvolver políticas públicas para cada vez mais nós termos pessoas como vocês tão jovens e já discutindo problemas tão sérios. Pessoal, a Endovita tá apoiando a gente de novo aqui para a realização do podcast, agora na segunda temporada. Então, se você quer um tratamento odontológico, ortodôntico de qualidade, com bom preço, com tratamento adequado, é na Rua Expedicionário José Antônio Moreira, número 38, no Jardim das Nações. Vai lá que eles vão ter a melhor coisa para você. Pessoal, sabe quem tá aqui com a gente também? A Vita Turismo. Tem algo mais legal e melhor do que viajar em família, com preço acessível, com uma variedade de destinos para você estar escolhendo? Não tem nada melhor, né, pessoal? Então, a Vita Turismo, que nos ajuda a proporcionar essa experiência com vocês no podcast, ela tá aqui ajudando a gente. E se vocês quiserem entrar em contato, tem na nossa bio também no Instagram, mas tem o nosso site aqui, vitaturismo.com.br, para você estar acessando lá o site. Pessoal, se você gosta de moto, né, quer comprar uma num bom preço, você encontra, né, lá na Shark Motos, na Rua Pedro Costa, 262, aqui no centro de Taubaté. Então é facinho, lá tem bom preço, um atendimento legal, e eles estão apoiando aqui o Podcast Brasil Inside para mais uma temporada. É isso. Pessoal, sabe quem tá aqui com a gente também, nos apoiando a continuar o programa? As lojas Hongyi. Cara, você precisa de um presente e não tem criatividade para dar um presente para uma pessoa, para um familiar. Vai na loja do Hong, lá tem muitas opções de presentes e todos acessíveis, muito barato, muitas opções. Para você estar chegando na loja do Hong é fácil, muito simples. Rua Coronel Jordão, número 92, próximo ao Mercadão de Taubaté. É isso, valeu, Hong. Pessoal, a gente aqui do podcast, a gente tem uma produtora gráfica, Inside Dubs, que pode estar ajudando você, pessoa comum que quer crescer um negócio, que quer impulsionar o Instagram, que quer postagens bem detalhadas, ou até você político. Pois é, pessoal, o trabalho é bom mesmo, artes de Instagram, né, vídeo, tudo isso daí, a Dubs aqui acaba fazendo. Então, se você tiver interesse, você pode contatar no link que tá na nossa bio do Instagram. É isso aí. É isso Obrigadão. aí. Legal. A primeira questão que a gente quer conversar com o senhor, o que fez o senhor querer se candidatar a prefeito? O que aconteceu na sua vida, ou o que você viu, o que aconteceu, o que viu? Não, eu vou colocar minha cara a tapa e tentar, e conseguir, na sua motivação, ser prefeito de Taubaté. O que aconteceu ali que você realmente te motivou a tentar, a enfrentar esse desafio? A primeira coisa é o espírito de renúncia, é o desapego a material e você entrar com a vontade apenas de servir para transformar. Logo que eu passei para a reserva, eu fiquei 5 anos no sertão do Piauí, num local bem inóspito, uma população muito necessitada, vivendo de programas sociais do governo, programas de transferência de renda, como o Bolsa Família e o bônus da prestação continuada. E daí eu vi que a educação transforma, mas a política transforma num processo mais acelerado, que é o que nós precisamos, né? Então nós precisamos de pessoas sérias que desenvolvam ações políticas para transformar a vida da sociedade, e a nossa cidade de Taubaté está passando por um momento de crise como nunca visto. E tanto no aspecto da economia, o aspecto de emprego e renda, saúde, a educação e, sobretudo, segurança pública despontando como uma das cidades mais violentas do estado de São Paulo, principalmente em se tratando dos crimes dolosos contra a vida, ou seja, os homicídios. Então nós temos que entrar com muita determinação para resolver esse problema. E a gente só resolve se você não tiver compromisso com nenhuma estrutura do passado, do atraso que levou a cidade para esse caos que nós nos encontramos hoje. Legal, é assim, o senhor traz a segurança pública como sua maior pauta, né? Tanto sendo um policial reformado, né, natural talvez. Como é que você vê, assim, tanto a situação atual da segurança pública em Taubaté, nos últimos 4 anos, enfim, a gente teve aí essa gestão, o que você vê e como que você faria diferente na segurança? O que nós observamos hoje na segurança pública, de maneira geral, no estado de São Paulo e no município de Taubaté, é que o foco
a abordagem está sendo indevida, porque o que se está fazendo é o enfrentamento, é a repressão, sem tratar da prevenção primária ou das causas que geram essa violência. Eu não posso simplesmente desenvolver uma ação para prender ladrões numa rua escura, quando eu poderia antes iluminar essa rua para dificultar a ação desses delinquentes. Essas medidas de segurança que a gente chama de prevenção primária, que são de competência essencialmente da prefeitura, por meio de ações de zeladoria, nós temos que fazer, porque são essas ações que minimizam os danos para a sociedade. Uma rua esburacada reduz a velocidade dos carros, facilita a ação dos delinquentes na abordagem desses veículos. Se vocês passarem sob aquele viaduto ali da Charles Schneider, as moças que vêm da Anhanguera à noite, 10 horas, 22 horas, 23 horas, tem que passar ali por baixo daquele viaduto, na linha férrea, e é um perigo muito grande. O que falta? Tanto ali como no viaduto da Vila das Graças. Uma presença do poder público, uma presença do poder municipal, seja com viaturas naquele local, ou com iluminação, ou com uma câmera ligada ao Centro de Operações Integradas. Então, você acredita que, ao que eu entendi, tá? Que a criminalidade às vezes ocorre por culpa das Inércia da políticas prefeitura, públicas. talvez. Da falta das políticas públicas. Porque às vezes o cara aproveita ali pra roubar por causa que não tem luz, por causa que a cidade constrói ali uma situação onde a pessoa fica vulnerável e você, como prefeito, quer tirar essas aberturas. Ou falei bobeira? Não. Vocês, como estudantes, vocês já ouviram falar que não existe vácuo no poder. Sempre que existe uma brecha, alguém vai ocupar. E na segurança pública também é assim. Quando o poder público sai, o poder paralelo ocupa. E é por isso que nós temos que desenvolver ações para o poder público municipal estar em todos os cantos do município, seja por meio da zeladoria, seja por meio dos serviços públicos, como saúde, educação, transporte. Se não existe um meio de transporte eficiente, o poder paralelo vai começar a explorar esse serviço público por meio de transporte clandestino, como nós já vimos em algum momento nessa cidade. Se o poder público não tem saneamento básico, nós vamos ver o poder paralelo comercializando o gás, comercializando a internet e até mesmo a energia elétrica. É por isso que eu defendo um Estado forte, porque esse Estado forte tem que ocupar todos os espaços, todos os serviços e que todos os serviços públicos têm que ser gratuitos. Sabe uma impressão que eu tenho? Eu gostaria de falar, vocês podem falar, o coronel pode dar a opinião dele. O tempo dos faróis em Taubaté, talvez não seja um problema que a gente tem tanto em Taubaté hoje, mas em São Paulo você tem muito roubo dentro do carro, não tem? Certo. Eu tenho a impressão que a gente fica muito parado no sinal, no trânsito. Será que isso também seja algo de segurança pública? Por mais que eu não veja tantos casos assim em Taubaté, em São Paulo a gente tem bastante. Tá. Nós temos um sistema, hoje com tecnologia, nós temos um sistema que se chama semáforo inteligente, que ele varia conforme o horário e conforme o fluxo. Se tem um movimento maior numa via, aquela via tem um tempo do sinal verde maior e a outra o sinal vermelho menor. E o que nós temos que fazer? São cruzamentos e por meio de ações de atividade de inteligência, que é o levantamento de dados, nós conseguimos definir quais são os pontos onde está havendo a ação de delinquentes e qual o modus operandi, quais as formas de atuação. E ali sim, partindo desse princípio, nós começamos a ocupar ou alterar a frequência desses semáforos. Tá? Isso tudo por meio de inteligência policial para a gente poder trabalhar conforme a necessidade. Entendi. Se a gente quiser continuar na segurança pública, tem uma pergunta que talvez o senhor queira responder, se o senhor quiser. Como é que você, como sendo policial militar, a atribuição do Estado, né, do governo do Estado, como é que você vê o trabalho do atual governo estadual na Polícia Militar? Por mais que o senhor não esteja mais lá dentro, né? Como é que você vê o trabalho agora? Não, só uma. Você falou estadual ou municipal? Não, estadual. Como é que tá o tá, governo do estadual Estado, né? Porque a Polícia Militar... O Tarcísio? Isso. Beleza. Eu sou um crítico
Eu sou um crítico do governador na área de segurança pública, sou um crítico do secretário de segurança pública, o Guilherme Derrite. Fizemos curso juntos, né? Temos essa linha. Mas eu sou um crítico pelo foco que eles dão para a segurança pública, que é do enfrentamento. E eles não gostam quando eu digo que se nós temos a polícia militar, que é uma polícia ostensiva, e o que é ostensiva? É aquela que atua, que inibe o crime simplesmente pela sua presença, pelo seu uniforme, pela sua viatura, pelo seu armamento. No momento em que o crime acontece, é porque aquela polícia ostensiva falhou, porque ela não conseguiu evitar. E eu digo que uma polícia ostensiva, quanto mais prende, quanto mais mata, mais ineficiente é, porque permitiu que o crime acontecesse. E enquanto que nós temos que sair desse enfrentamento e trabalhar com as causas, com os fatores que geram essa violência, que é o exemplo do abandono. Se nós temos um problema hoje no Litoral Sul, é porque o Estado deixou de ocupar aquele espaço, deixou de ocupar aquelas comunidades. E é isso que nós não podemos permitir. Eu sou crítico nesse aspecto, porque enquanto nós estamos definindo que a polícia tem que ser repressiva, nós estamos deixando de cuidar dos nossos policiais, e São Paulo, cada dia, aumenta o índice de suicídio de policiais militares, a ponto que no ano passado nós tivemos 43 suicídios na Polícia Militar de São Paulo, num grupo de 100 mil. É a taxa mais alta que nós temos no Brasil, uma das mais altas do mundo. Interessante. Continuando sobre segurança pública, que só mais uma questão. Você diz que, como prefeito, vai fazer as medidas para tirar as causas, né? Isso. E dentro da polícia Municipal. dentro da polícia municipal, como que o prefeito Paulo Ribeiro vai agir para ter uma segurança ainda melhor? O que você pode fazer dentro? Nós vamos primeiro estabelecer que quem tem o dever de cuidar tem que ser cuidado pelo poder público. Então nós precisamos cuidar primeiro do trabalhador da segurança pública para que ele possa cuidar da população. E um dos pontos que nós precisamos cuidar é com a saúde mental desses profissionais. Hoje, Taubaté tem um pouco mais de 200 profissionais e uma boa parte deles já está com problema psicoemocional. E nós temos que cuidar desse profissional, tanto da saúde mental quanto da assistência jurídica para os casos para a defesa deles na prática de alguma ação dentro do serviço. Um outro ponto que nós precisamos é aumentar o efetivo. Taubaté pode ter cerca de 900 guardas, hoje tem um pouco mais de 200. Nós vamos abrir um concurso para 300 vagas, sendo metade para as mulheres, metade para os homens. E as guardas femininas, nós vamos ter, principalmente as gestantes e as lactantes, nós vamos garantir uma atenção especial à saúde delas, o afastamento e ainda mantê-las no serviço, naquela unidade que ela está, pelo menos, no mínimo, pelos 6 meses após o retorno dela, para que não se sintam prejudicadas. Nós vamos investir muito no ser humano, em todas as áreas do serviço público, e na segurança pública não é diferente. Nós vamos também preparar esse nosso efetivo dentro de uma unidade especializada para enfrentamento em determinados momentos, preparados com armamento, com treinamento. Só para frisar, eu sou um dos poucos policiais da Polícia Militar de São Paulo que tem a tríade, que é o curso de operações especiais do COI, o curso de ações táticas no GAT e o curso de controle de distúrbios civis no Comando de Policiamento de Choque. E eu vou passar essa experiência, esse treinamento para os nossos policiais municipais, por meio de uma equipe, fazer o enfrentamento quando for necessário no silêncio da madrugada a essas quadrilhas que vão violar a nossa cidade em apoio à Polícia Militar, como eu já tive a situação em que eu enfrentei uma quadrilha, mesmo sob tiros de fuzil, desbaratamos uma quadrilha que sequestrava gerente de banco aqui em Taubaté. Vou falar aqui, você estava citando sobre saúde mental dos policiais, enfim, e daí eu queria mudar um pouco do tema da segurança para a saúde, que é uma questão que o povo taubatiano fala muito, que tá ruim, não sei o quê, e a minha questão é, você como prefeito, como pretende melhorar a situação da saúde aqui em Taubaté? Saúde
é um serviço público e que tem que ser gratuito. Embora muitos, a tendência até das pessoas que pensam no lucro é privatizar tudo e acabar com o SUS. Se não fosse o Sistema Único de Saúde na pandemia, nós teríamos uma tragédia muito maior no Brasil. O Hospital Municipal Universitário de Taubaté é um patrimônio da cidade e vai continuar no município. É um custo alto e por isso não justifica a ideia de que nós vamos construir um novo hospital, que é muito mais caro. O que nós temos que fazer com o Hospital Municipal? Nós vamos redefinir o papel do Hospital Municipal. Existem três áreas no Hospital Municipal que custam muito dinheiro, que é oncologia, a órtese e aparelho auditivo. Um aparelho auditivo está em torno de R$ 20.000 e são várias pessoas que estão precisando disso. E não adianta nenhum candidato chegar aqui e dizer que o hospital vai ser só para o povo de Taubaté. Isso é mentira, porque existem recursos do SUS e se é do SUS é para todas as pessoas que estão em solo brasileiro, mesmo que não sejam brasileiros. Essas três atividades que são mais caras, nós vamos buscar apoio do governo do estado e do governo federal para que arque com essas despesas e o município cuide dessa atenção básica por um pequeno período até sanear as contas e depois que sanear as contas, ampliar as instalações para que amplie o atendimento da população. E aí nós assumimos de novo essas três ações. Um outro ponto, Taubaté nós temos 16 mais médicos do governo federal. Nós temos basicamente 4 UPAs que são construções do governo federal. Não adianta candidato dizer que foi ele que fez UPA, isso é obra do governo federal. Nós vamos aumentar essas unidades de pronto atendimento e em parceria com o governo federal do presidente Lula, porque nós somos a única candidatura que dialoga direto com o governo federal do presidente Lula, porque somos do mesmo partido, e vamos trazer mais médicos para Taubaté, para que a gente coloque, nós vamos dobrar ou se necessário, vamos triplicar os mais médicos em Taubaté para atender principalmente na área rural e nos bairros mais afastados. Isso sim, nós vamos atender e reduzir as filas ou zerar as filas de exames e de consultas. Hoje, um simples exame pode levar até 4 meses, um exame laboratorial, e as pessoas morrem antes de fazer esse exame. Interessante. Alguma coisa para falar, vocês aí? Eu ia perguntar, tipo assim, o que é a UBS? É a Unidade Básica de Saúde. Elas são concessionadas? Não, são Elas são públicas. públicas São mesmo? públicas. Muita gente fala em expandir. O senhor também pretende expandir para as regiões mais afastadas? Porque aqui a gente até que vê bastante, né? Tem na Independência ali, acho que 1 ou 2, tem uma lá para trás do Novo Horizonte, só que para bairros mais afastados eu já vi que falta bastante. Certo. Nós temos, vamos citar um exemplo, o Macuco. Nós temos 2 assentamentos lá e vamos para o mais longe, que é o Luiz Carlos Prestes. O posto de saúde ali deixou de funcionar e as pessoas hoje têm que andar 11 quilômetros para serem atendidas. Lá, a cada 15 dias tinha um médico. E então você precisa escolher que você só pode ficar doente a cada 15 dias. Nós temos que retomar aquele funcionamento com um médico na terça-feira e um dentista na quinta-feira, toda semana, para atender essa população mais afastada. E assim nós vamos capilarizar o atendimento médico dentro da cidade e aprimorar a estratégia saúde da família, que trabalha com a prevenção primária, né? Visitando, fazendo acompanhamento. Temos que trabalhar com medicina preventiva, que é muito mais barata e muito mais eficiente. É dessa forma, são medidas simples, principalmente quando nós tratamos de prevenção. Se vocês quiserem, a gente já puxa para uma parte mais eleitoral, política, pode ser? Eu queria só continuar na saúde com outro tema que, principalmente para mim, é um pouco interessante. Eu também tenho um tempo para puxar depois, antes da gente chegar nesse ponto, mas pode continuar. Sobre a questão do esporte. Como que o Paulo Ribeiro vai lidar com o esporte aqui na cidade? Porque, primeira questão, esporte é algo mais individual ou faz parte da saúde? Já vi pessoas falarem que não, que esporte está dentro da saúde, outros falam não, esporte é algo único. Enfim, como que vai ser o esporte nos 4 anos de Paulo Ribeiro? Vocês estão falando com uma pessoa que sempre se dedicou ao esporte. Eu com 12 anos comecei a jogar tênis. Depois eu entro na academia do Barro Branco
e passo a ser integrante da equipe de atletismo, 100 metros e 4 por 100. Depois eu entro na equipe de futebol e sou campeão do estado pela PM, né? E nesse campeonato eu fui artilheiro. E qual é a minha proposta? Nós vamos incentivar o esporte, principalmente nos bairros de periferia. Nós vamos dividir a cidade em 4 quadrantes e além do centro, e vamos incentivar o esporte em cada área dessa, em todo tipo de esporte, desde o tênis, o vôlei, a natação um pouco mais centralizada. Por quê? Vamos imaginar, nós temos o principal nome do tênis hoje no Brasil em atuação é a Bia Haddad. Quantas Bia Haddad nós não temos na periferia de Taubaté ou na área urbana de Taubaté? E por que não se manifestam? Por falta de incentivo. E de repente nós vamos desenvolver essas atividades esportivas, as diversas modalidades, e nós poderíamos passar a ser a referência no Vale do Paraíba em determinadas modalidades de esporte. Quando nós temos o fundo municipal, o Bolsa Atleta, nós queremos investir em atletas da cidade e não em atletas renomados que depois vão embora. Isso nós não podemos fazer, nós temos que incentivar a prata da casa, e Taubaté vai ser uma cidade reconhecida nacionalmente pelo esporte, porque esporte é saúde, mas esporte também é uma forma de manter as crianças, manter os jovens voltados para uma atividade saudável e uma atividade lícita. Legal. Já quer entrar no seu... Obrigado pela resposta. Você já quer entrar no Não, seu eu assunto, vou cara? começar devagar, até porque eu tenho mais dúvidas no mesmo assunto. Mas enfim, eu sei, o senhor é um estadista, gosta de um estado forte, não tem nenhum problema, é uma posição sua. Mas a gente sabe que Taubaté historicamente sempre foi um polo industrial e foi uma área que sempre deu a Taubaté o vigor que ele tinha em trabalhos, né? Área trabalhista, sindicatos, empresas grandes aqui, como a Ford. O senhor tem algum projeto para incentivar a economia que nos últimos anos vem decaindo bastante aqui na cidade? A primeira coisa que um mandatário tem que fazer é entender que o município é a casa dele e que ele é o responsável pelo sucesso ou insucesso de qualquer empreitada. No momento em que eu percebo que tem uma empresa que gera 2.000, 3.000 empregos querendo ir embora, eu saio da minha cadeira e vou lá conversar com os responsáveis por aquela fábrica. E vocês não vão sair, nem que eu tenha que acionar o governo federal, e não pode sair. Quando a Ford foi embora, não houve esse posicionamento do chefe do executivo. Agora nós temos a LG, que foi embora, depois do município doar uma área de quase 1 milhão de metros quadrados, ela foi embora, fechou mais ou menos 1.500 postos de trabalho, apesar da isenção de 15 anos de impostos. Foi simplesmente embora sob o silêncio da Prefeitura Municipal, do Governo do Estado e da Câmara Municipal, e se instalou no Paraná, com o aporte do governo federal de R$1 bilhão para essa nova fábrica. O governo federal está fazendo o papel dele de incentivar o trabalho. Nós aqui, os mandatários do município, que não estão fazendo. Então, o que eu tenho que fazer e o que eu farei? Eu vou criar condições para atrair novas empresas. E uma empresa não vem para uma cidade que não tenha infraestrutura na segurança, na educação, na saúde, no acesso, nas estradas. E é por isso que nós temos que oferecer essas condições. Isso sim, porque quanto mais eu trouxer empresas, mais eu vou aumentar a arrecadação e sem necessidade de aumentar impostos. Porque há duas formas de você aumentar a arrecadação de um município. É aumentando imposto, que isso causa revolta, e a outra é atraindo investimentos. E a melhor opção é atrair investimento por meio da captação de empresas para trabalhar na cidade. Senhor, uma outra questão também, acho que a gente pode até falar agora sobre urbanização. Eu posso ser bem leviano para falar sobre o tema, mas eu queria saber o que o senhor acha sobre concessão de parques. Até porque os nossos parques aqui são todos municipais, mas são todos um perrengue. Eles não são bonitos, eles não atraem a população em volta deles, eles são meio largados. E, ao meu ver, parece que se conceder o parque a uma empresa que faça manutenção, mas que continue com espaço livre, pique, acho que o Senac, mais ou menos, né? Você consegue entrar lá, usar as quadras.
é gratuito, só que você tem lá os comércios, o parque faz a gestão, você pode colocar show. O que, que você acha disso? Sesc, você tá falando? O Sesc, é. Sesc. Eu falei, o que eu Você falei? falou Senac, cara. É, eu tô com o meu curso na cabeça, faz parte. Mas São José fez algo nesse sentido com o Não, parque? calma aí. Só deixa. Ah. Guarda sua fala que eu vou contextualizar pra ele. Certo. Basicamente é o que? As praças aqui, os locais públicos no geral, não tem condições muito apropriadas para uso. E nós conhecemos aqui uma das estratégias de melhorar isso, que é a concessão. Tipo, eu tenho uma empresa GEA, meu sobrenome é GEA. Daí a empresa, a prefeitura me dá uma concessão para aquele parque, eu arrumo o parque, corto a grama, tudo, deixo ele bonitinho, só que eu boto a marca da minha empresa lá. Basicamente, de um jeito mais informal falando, é isso que a gente vê como uma concessão de parques. Correto, Arthur? Sim. Ou falei bobeira? Não, é isso mesmo. Daí a questão do Igor, que ele disse. O que o senhor acha sobre isso? Principalmente sobre a questão... Perdão cortar, mas só para agregar. Principalmente sobre a questão dos parques públicos e como melhorar a infraestrutura deles. Tá. Taubaté é uma cidade muito bonita, mas que despreza o seu patrimônio. E as pessoas que estão fora de Taubaté valorizam. Nós temos o sítio do Pica-Pau Amarelo autêntico. E agora nós temos o sítio do Pica-Pau Amarelo genérico que uma outra cidade criou. Tá? Isso foi notícia. E eu não vejo problema nenhum em nós estabelecermos parceria com a iniciativa privada nesse aspecto. Cuida do ambiente e, em troca, faz a publicidade e explora com quiosques ali. O que nós não podemos é uma parceria ou uma privatização para que a população, para ter acesso a um bem público, tenha que pagar. Isso é inadmissível. Mas essa parceria, eu creio que tem que ser incentivada como forma de melhorar aquele ambiente e trazer a população de uma forma mais segura para aquele ambiente, e a iniciativa privada também investir e ter retorno por meio da publicidade ou da exploração de algum serviço como alimentação e outras coisas. Disso eu sou a favor, e em cima disso também, dentro do meu programa de governo, eu vejo uma saída para o Onsen Termas, que nós temos uma ideia, né, uma proposta de integrar aquilo ao patrimônio municipal, estabelecer uma parceria com a iniciativa privada para criar um parque termal ali e aumentar o turismo na cidade de Taubaté. Eu sou a favor dessa parceria, não é uma privatização, mas é uma parceria para explorar um serviço em troca da conservação do local. Até porque o Onsen, ele tem um dono até hoje, não tem? O senhor sabe dizer como é que... Existem pessoas, mas existe uma dívida. E nós vamos declarar de interesse social aquela área e vamos estabelecer uma parceria com a iniciativa privada para atrair o turismo para a cidade. Porque é legal, né? Tipo, o Parque do Itaim hoje ele é meio abandonado, mas ele tem um grande potencial. Quando eu era mais novo, aquele parque era muito mais legal, ele era mais bonito, ele era mais conservado. Hoje decaiu, infelizmente, mas eu acho que a gente chegou em um ponto de consenso, que é a parceria talvez ajude a dar sobrevida ao parque, né? Ali o Parque do Itaim, nós não podemos esquecer que é uma área de preservação e que existe um plano de preservação para aquele lugar e que nós temos que analisar qualquer ação ali dentro, né? Então, mas tem solução. Como eu sempre digo, Taubaté tem jeito, né? Falando sobre essa parte mais urbana, queria perguntar para o senhor sobre o centro da cidade. Uma questão que já ouvi vereadores e prefeitos falando sobre, tipo, que vai botar o shopping ali, que vai deslocar a galera para lá, ou vai tirar o centro, ou vai aumentar a rua. Ideia não falta. Questão é, o que o Paulo Ribeiro vê sobre essa situação? Como você pretende fazer algo com o centro? Por que eu estou falando sobre o centro? Muitas pessoas reclamam, muitas outras pessoas falam que já está começando a ficar ineficaz, está atrasado, mas talvez o senhor não veja isso. Talvez você veja que está completamente bom e papo furado dessa galera. O que o senhor vê sobre a situação do centro da cidade? A constatação
que se faz hoje do centro, é fato, o centro está abandonado. E ele está abandonado por quem? Pelo poder público. Nós vemos hoje, por falta de incentivo, comércios fechando. À noite a gente não consegue andar porque já tem problema de iluminação, abandono e sem contar pessoas vagando ali, representando um risco para a população. E o que nós temos que fazer? Nós temos que, como falamos no início, nós temos que ocupar espaços. O poder público tem que estar presente. O maior erro que se cometeu agora, há não muito tempo, mas no centro da cidade, foi nós retirarmos a maior referência de segurança pública no centro da cidade, que era o posto policial na Praça Dom Epaminondas. E vocês devem ter visto ainda. Retirou. Nós não temos mais a presença de forças policiais de maneira permanente ali no centro. Nós temos que reocupar. Uma outra coisa, nós precisamos não só urbanizar, mas povoar o centro da cidade. E dentro do nosso programa de governo, nós vamos criar um programa de habitação de interesse social próximo ao centro da cidade, para que as pessoas voltem a morar no centro da cidade e não seja simplesmente uma área comercial. Porque há setores na capital que são apenas comerciais, quando chega a noite você não consegue mais andar, que está tudo fechado e apenas andarilhos ali. Então o centro da cidade vai ser reurbanizado, revitalizado e ocupado, e eu fico muito tranquilo para falar disso, porque a minha candidata a vice é a Renata Outubo, uma arquiteta, urbanista e especialista em sustentabilidade. E nós vamos desenhar um projeto sustentável para o centro da cidade. E esse é o cuidado que nós temos. Legal. Olha, eu acho que eu já consegui citar bastante coisa. Vocês querem falar mais de outro assunto? A gente não falou muito sobre educação, mas... Quer puxar para mais uma área eleitoral? O senhor já quer fazer a pergunta, por que o senhor escolheu o PT? Vocês são novos, mas vocês precisam entender uma coisa. Não é a gente que escolhe a política, é a política que escolhe a gente. E depois que você cair dentro dela, nunca mais você sai. Eu escolhi o PT antes do PT existir, porque em 1979 começa a reabertura política e os exilados começam a voltar, e daí vem a necessidade de se criar um partido de trabalhadores. E eu, com apenas 16 anos, eu passava a frequentar as reuniões de criação desse partido, né, mesmo escondido da minha mãe, e aí no ano seguinte começa a se estruturar o Partido dos Trabalhadores. Então essa minha caminhada veio agora sempre nessa linha progressista de ativismo social, até que esse ano é lançado um desafio para eu sair, encabeçar uma chapa, né, uma chapa majoritária do Partido dos Trabalhadores, e eu nunca fugi de desafio, aceitei e vamos nessa caminhada vitoriosa que termina, certamente vai nos levar ao segundo turno no dia 6 de outubro. Legal. Falando sobre isso, suas convicções, enfim, uma coisa que o povo acha de forma genérica, não dá pra gente descartar isso, que é o seguinte: com certeza, se eu perguntasse para as pessoas mais de direita aqui da cidade, elas falariam que perdão se eu errar de novo, coronel, né? Coronel, né? Isso. Tá. Que um coronel ser de esquerda seria algo incongruente. A questão é o seguinte, com certeza eu já vi pessoas falando isso até, tá? Sem maldade. A questão é o seguinte: o que faz o senhor acreditar que não? Que isso não é nada a ver? O que você falaria para essa pessoa para convencer ela? Porque você pode até achar um preconceito da parte da pessoa, mas não podemos esquecer que isso existe. Certo. Então, como que você lida com essa situação das pessoas até de forma preconceituosa verem isso? Nós temos um grande mal, um grande defeito na humanidade chamado estereótipo. Então, a partir do momento que você forma a convicção, você não admite, então você cria as formas, e a partir daquelas formas você tem que encaixar tudo baseado em pré-conceitos. Por que não? Por que não você defender a justiça social? E, principalmente sabendo que se nós buscamos a paz social, essa paz não vai existir enquanto a justiça social não se aplicar. Enquanto houver crianças vagando pelas ruas,
enquanto houver crianças vendendo paçoca nos semáforos ou se prostituindo para ter alimento, essa paz não vai acontecer. Haverá sempre um conflito. A violência é a manifestação, em alguns casos, das pessoas que estão suprimidas pelo poder público. Então, não tem como. Se nós pensamos dessa forma, por que que nós não podemos ser o que nós quisermos dentro do nosso pensamento? Será que pelo fato de eu ser um policial, de eu ser um militar, eu tenho que obrigatoriamente ser negacionista, ser anti-vacina, ser terraplanista e defender quem some com as joias que são patrimônio da União? Meu compromisso é com a pessoa, é com o bem-estar das pessoas, para que a gente tenha uma capacidade, uma condição de vida para sair da miserabilidade. E não é incongruência nenhuma em você que fez um juramento de defender a sociedade com o sacrifício da própria vida, em abraçar a defesa da plenitude da vida das pessoas. Isso é ser humano. Isso são os ensinamentos religiosos que eu aprendi desde a minha infância. Que eu tenho que lutar por justiça para que todos tenham vida, e vida em plenitude. Não há problema nenhum, não há incongruência, porque há grandes vultos da história que, sendo militares, lutaram pela justiça social e pela democracia no Brasil, como há outros militares que, pelo contrário, lutaram por um regime de exceção, pela tortura, pela morte. Ainda hoje tem gente que, se dizendo crer num Deus, defendem a tortura, defendem a morte e a intolerância de pessoas, e muitas vezes em razão da sua identidade de gênero. Acho que eu gostaria de complementar a pergunta. Ele perguntou por que escolheu o PT, você falou das suas convicções, eu acho bacana. Mas é que a gente pega Taubaté num cenário em que realmente o PT é manchado e que tem pouca representatividade no estado de São Paulo em geral, né? Acho que poucas prefeituras têm o PT como prefeito eleito. São Paulo tem São Bernardo, né? Então, mas eu tô falando São Paulo geral, pô. Sim. O senhor conseguiria fazer o eleitor entender que a imagem do partido atual ela pode ser voltada para o bem, com a sua presença, por exemplo? Porque se a gente for puxar no conceito federal, né, no contexto federal, melhor dizendo, a gente vai ver problemas também. Atualmente não são as melhores condições que gerem o país, e também a gente vai ver que, ainda que no governo passado, federal, também tivemos problemas com o presidente, o atual também não foi absolvido de seus crimes e ele continua, ele tem aqueles problemas do petrolão e mensalão, o que mancha muito para a cidade. Então eu queria saber se o senhor vê uma perspectiva de melhora na imagem, pelo menos municipal. Só complementando, a questão é o seguinte: o povo taubatiano, em sua maioria, não tem alguma coisa que afasta do PT. Isso existe. Alguém é contra isso, que isso existe? Não, essa questão continua. Existe. Tá, então a questão é como que o senhor Opa, perdão, eu estourei isso. Não estourou, só isso aqui que estoura. Tá, como o senhor pretende lidar com essa situação? Porque, assim, pode ser um pouco triste ouvir isso, mas é verdade que essa situação existe em Taubaté. Existe esse receio do Lula, existe esse receio do PT. Então, como o senhor vai lidar com essa situação com o povo taubatiano? Eu acho muito interessante, porque a gente vai conversando e agora há pouco eu falei de estereótipos, né? Ou mesmo na alegoria da caverna de Platão. A gente ouve o canto e não sabe onde é que está. E quantas vezes, quando você fala o PT manchado na história de Taubaté, quantas vezes o PT esteve presente em Taubaté, assumindo o comando da cidade de Taubaté? Nunca. Toda a desgraça que nós vemos hoje em Taubaté não tem nada a ver com a esquerda. Vem por uma elite carcomida pelo tempo, uma elite parasitária que assumiu o comando da cidade e planta na mentalidade do povo que um governo progressista que busca a justiça social é uma ameaça. É uma ameaça porque vai fazer aquelas pessoas desabastecidas, aquelas pessoas sem resistência social, ascender, subir dentro da sua classe e conseguir benefícios. Mas o que elas não falam
é que o governo federal é quem realmente injeta recursos na cidade. Hoje nós temos cerca de 20 mil famílias em Taubaté que recebem programas sociais de transferência de renda do governo federal. Seja em torno de 13 mil que recebem o Bolsa Família e 7 mil que recebem o bônus da prestação continuada. E o que é o bônus da prestação continuada? Aquelas pessoas que por algum problema nunca trabalharam, chegam na velhice, não têm nem como aposentar, passam a receber um salário mínimo, porque por algum motivo elas não conseguiram trabalhar. O governo federal banca isso. O governo federal também banca a casa para as pessoas que não têm, que pagam aluguel, mas sem condição de pagar aluguel. Então, o governo federal é o avalista desse empréstimo medonho que foi feito e que ele vai ter que pagar esse empréstimo. O governo federal tem o programa de aceleração do crescimento 2, em que ele tem recursos para os municípios desenvolver obras e que essa cidade aqui, por omissão, por preguiça ou por interesses escusos, não apresentou nenhum projeto. E hoje o governo federal financia apenas 3 projetos aqui na cidade. É uma UBS, é uma creche e a reforma do estande de tiro da Polícia Militar do 5º BPMI. Existe dinheiro e o governo federal está disposto a ajudar. Então, o PT não tem culpa nenhuma sobre o que está acontecendo em Taubaté, nem no estado de São Paulo. Mas a população está sendo induzida a pensar coisas a respeito de um governo que está trabalhando muito com o PIB crescendo, o emprego aumentando, a inflação caindo, as pessoas sentindo essa mudança, a gasolina que estava a 8, 9, 10 reais, hoje nós vemos o preço que ela está. Por quê? Por meio de uma ação de governo que pensa nas pessoas. Agora, como que nós fazemos para vencer isso? É convencendo as pessoas, porque em Taubaté nós temos 1/3 da população que votou no presidente Lula no segundo turno da eleição passada. Nós estamos conversando com essas pessoas e mostrando as propostas sérias para os outros, que vão buscar, que visam o interesse do bem comum. Então, essa conversa de que o PT é uma desgraça para Taubaté, não, porque nós nunca assinamos esse BO. A desgraça para Taubaté são todos os governos de extrema direita que passaram pela administração da cidade e que hoje se travestem de coisas boas para que as pessoas acreditem e eles se mantenham no poder, causando essa tragédia. Agora, quanto à questão porque foi condenado, porque não sei o quê, é só pegar todos os processos e nós vamos ver que a coisa não é bem assim, mas estão contando essas histórias para a gente. Certo? Então, é por isso que eu não concordo quando falam isso. Nós não queremos a esquerda em Taubaté. Quem não quer a esquerda em Taubaté é quem sempre explorou a inocência da população de Taubaté por meio de um discurso vazio, de onipotência, mas que está trazendo a cidade para o buraco. Um partido que pensa na questão social incomoda aqueles que sempre exploraram o povo. Nós estamos agora com o prefeito às barras do tribunal, condenados, outros em vias de, mas nenhum é do Partido dos Trabalhadores. Em Santa Catarina nós tivemos 26 prefeitos presos e não são do Partido dos Trabalhadores. Nós temos uma prefeita que era empresária de uma banda e contratava a banda lá, que era dela, para o município e também foi presa. Não é do Partido dos Trabalhadores. E assim a coisa vai. Não? Então, nós precisamos rever essas informações. Legal. Mais alguma coisa para falar? Só uma coisa que eu não entendi. O senhor falou, existe a possibilidade do governo federal pagar o empréstimo do CAF? É isso que o senhor está se referindo? Ou não? Então, vamos lá. CAF é feminino. É Corporação Andina de Fomento. Quando foi feito, quando você vai alugar, vamos imaginar aqui que vocês vão estudar fora e vão alugar um apartamento. Você não precisa de um avalista? Né? Não existe a figura do avalista? Quando o município vai contratar um empréstimo com a Corporação Andina de Fomento, o garantidor desse empréstimo é o governo federal. Se você alugou um apartamento e o seu pai é o avalista, se você não paga, quem é que paga? Meu pai. Exatamente. É o governo federal que é o garantidor e que vai pagar esse empréstimo porque o município não está pagando.
né? Foi de uma forma irresponsável que contraíram esse empréstimo, não fizeram as obras que deveriam fazer, e agora o município vai ter que se virar sem poder pagar, vai ter que conversar, negociar com o governo federal, repactuar essa dívida, mas de uma forma que os serviços públicos não sejam interrompidos. E nós temos o canal direto com o governo federal e nós vamos ter que conversar para repactuar essa dívida. Não fomos nós que contraímos, mas nós vamos ter que assumir. Entendi. Vocês já querem ir finalizando? Quanto tempo de programa a gente tem, Gustavo? 43? Olha, acho que ficou um tempo legal, por mim, tranquilo. Eu só quero perguntar pra gente finalizar. Acho que isso é bom pra gente finalizar. Não, só vou trazer de dados da IPEC, né? Que foi a última pesquisa que a gente teve. Uhum. A gente viu que o senhor, pelo menos pela IPEC, o senhor tá mais abaixo. O senhor vê a expectativa de melhora na sua porcentagem? Então- Ainda tem mais ou menos uns 30 dias de campanha, né? Nossa, não faço a mínima ideia. tem mais ou menos uns 30 6 de Exatamente. Então, o senhor vê uma expectativa de melhora? Essa melhora já aconteceu. Uhum. Existem alguns fatores, nós não podemos olhar uma pesquisa, analisar, e sair os estatísticos nos recomendo, não olhe somente os números, analise. Primeiro ponto é que uma pesquisa é uma foto do momento, e ali nós percebemos algumas situações. Primeiro, a minha rejeição talvez seja mais baixa, 16%. Uhum. E no cenário atual, muitas vezes o que determina o crescimento de uma candidatura é a rejeição. Menor, cresce mais. Uma outra informação, 44% das pessoas estão indecisas. É um universo muito grande para a gente trabalhar com propostas, e isso na rua nós já começamos a sentir. Hoje mesmo, um motoboy buzinou para mim, me fez parar e falar, me dá material. Coloquei, entreguei o material para ele e falei, olha, vou distribuir para o meu pessoal. Na rua as pessoas começam a conversar porque os nossos adversários estão brigando entre eles. Não estão discutindo proposta porque eles não têm proposta. E nós temos propostas ousadas para melhorar a vida das pessoas. E um outro ponto que nós estamos vencendo, que era a minha principal barreira, o desconhecimento. Uhum. Mas quando nós entramos com um programa de TV, com um programa de rádio, uma propaganda muito bem feita, como nós estamos fazendo, isso está rompendo o desconhecimento. Então esperem a próxima pesquisa, que nós vamos ver o crescimento da candidatura do Coronel Paulo Ribeiro crescendo muito, baseado no conteúdo, na postura séria e nas propostas que são substanciais. Não tem uma chance do senhor acabar rachando um pouco de voto com a Lorene, que talvez represente um pouco a esquerda aqui em Taubaté também? Olha, eu vou dizer uma coisa. Nós temos 6 candidaturas e só uma no campo progressista, que é o Coronel Paulo Ribeiro, da Federação PT, PV, PCdoB. Porque os outros candidatos têm os seus alinhamentos. E especificamente no caso dessa candidata, nós vemos uma foto dela com o deputado federal Nicolas Ferreira. Então não tem como ser de esquerda e sair numa foto com uma das figuras mais misóginas, mais homofóbicas e mais de extrema direita como esse rapaz. Então, Coronel Paulo representa a ala, o setor progressista na cidade de Taubaté, até pelas minhas pautas. Eu sou o único candidato que está defendendo pautas de minorias. Por exemplo, eu sou o único que está produzindo material de qualidade em defesa da comunidade LGBT, QIAPN+. Não há outro que vá abraçar essa causa, como não há outro que vá abraçar a defesa da população em situação de rua. Eu não tenho medo de abraçar o que é necessário para conquistar voto. Isso não. Por mim, acho que... Quer finalizar? Se o senhor quiser fazer uma declaração final aí para o público que assistir aí, para a gente já ir finalizando o programa. Então, primeiro, eu quero agradecer vocês aqui, né, Assa? Eu que agradeço pela sua participação, pelas suas respostas. Agradeço por você ter vindo aqui, pelo nosso episódio. Opa! Fala mais aqui, mano. Mais aqui? Dá pra ouvir agora? Dá pra ouvir? Você fala em cima, cara. Eu tava muito em cima, né? Agradeço por esse episódio muito legal que a gente teve aqui, uma conversa muito bacana. E agora é sua vez, né? Só um adendo mesmo que não ia deixar de falar. Eu vejo muito importante o engajamento dos jovens na política. Porque a política tem que ter a participação de todos para que você não seja uma vítima da política, conduzida por pessoas inescrupulosas que vão buscar os próprios interesses.
E esse é o objetivo, é nós mostrarmos que é possível fazer política da forma correta, de forma desinteressada no aspecto pessoal e trazer o povo para dentro da administração como o condutor da história. E por meio do orçamento participativo, nós teremos um governo participativo com a população dizendo como que nós vamos conduzir essa cidade. Isso sim. Então, eu quero agradecer mais uma vez e dizer para a população de Taubaté, não existe mudança fazendo os mesmos caminhos. E hoje, se nós quisermos romper com o atraso, nós temos que buscar alguém que não tem compromisso com essa estrutura carcomida pelo tempo e que representa o atraso na cidade de Taubaté. E é por isso que, para finalizar, eu digo, Taubaté tem jeito, é Coronel Prefeito. Isso aí. Bom, acho que é isso, pessoal. Muito obrigado a vocês, telespectadores, por estar chegando. Eu vou dar um adendo que o Diogo não citou no começo. É o episódio 19 que nós estamos aqui. Então, só para vocês se localizarem, estamos no episódio 19. Muito obrigado a vocês que nos acompanham. Muito obrigado a vocês que nos divulgam, que falam de nós para as pessoas, né? Porque isso é muito importante pra gente. Muito obrigado às empresas que sempre estão aqui nos ajudando, por proporcionando essa experiência com os candidatos e tudo mais. E fica aqui uma pergunta para você. Você aceita vir fazer debate com algum outro candidato a prefeito aqui? Não tem problema, só existe o trâmite legal, né, dentro da justiça eleitoral, que se você fizer, você vai ter que chamar todos e apresentar essa proposta. Eu não tenho problema nenhum, certo? Mas aí tem que olhar direitinho as normas e agora a agenda começa a apertar, Sim, tá bom? Mas sem problema, eu venho sim. Ok, Então, obrigado. tudo bom. Muito obrigado também, Diogo, que esteve aqui. Muito obrigado, Arthur, que esteve aqui também, sempre. E, novamente, muito obrigado, Coronel, por estar aqui com a gente. E é isso, pessoal. Até a próxima.